Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é o teísta cético. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Viemos diante de Ti com humildade e reverência, reconhecendo que Teus pensamentos são mais altos que os nossos e que Teus caminhos são perfeitos. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos todas as Tuas razões. Dá-nos sabedoria e discernimento ao estudarmos Tua palavra, para que possamos enxergar a verdade que nos guia ao Teu reino. Que Teu Santo Espírito esteja conosco neste estudo, abrindo nossos corações e mentes, para recebermos a Tua mensagem. Obrigado pelo Teu amor e pela certeza de que és um Deus justo e fiel. Em nome de Jesus, amém. Hoje, vamos meditar sobre os pensamentos de Deus e o problema do mal no mundo. Nosso ponto de partida será Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, onde o Senhor nos lembra de que seus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos. O que isso significa para a nossa vida? Como podemos lidar com as dificuldades e injustiças ao nosso redor, sem perder a fé? Vamos juntos explorar essas questões à luz das Escrituras e do plano redentor de Deus. Isaías 55, 8, 9 nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa limitação diante da grandeza divina. Somos criaturas finitas tentando compreender um Deus infinito. Muitas vezes, diante do sofrimento e da injustiça, nos perguntamos: por que Deus permite isso? No entanto, a resposta pode não estar ao nosso alcance imediato, pois nosso conhecimento é limitado. Aqui entra um conceito importante conhecido como teísmo cético. Essa ideia não significa duvidar de Deus, mas sim reconhecer que não temos capacidade de compreender plenamente as razões divinas para tudo o que ocorre. Assim como não enxergamos os germes flutuando no ar, mas sabemos que existem, também não podemos ver todas as razões de Deus, mas podemos confiar que Ele tem um propósito maior. Ouça, Salmos, capítulo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis.
Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Como o salmista enfrentou o mal e a injustiça ao seu redor? O que ele compreendeu que transformou sua visão da realidade? O salmista experimentou essa mesma angústia. Ele observava os ímpios prosperando e se perguntava se realmente valia a pena ser fiel a Deus. Quantas vezes nos sentimos assim? Quando olhamos apenas para a nossa realidade imediata, as dificuldades podem obscurecer nossa fé. Mas o salmista encontrou a resposta ao olhar para o santuário. O santuário nos ensina sobre a justiça e o juízo de Deus. Ele nos mostra que há um juiz justo que trará toda obra a juízo, seja boa ou má. Deus tem um plano redentor que ainda está em curso. O mal não triunfará para sempre, pois o Senhor trará justiça no seu tempo perfeito. Nossa confiança deve estar nele, mesmo quando não compreendemos todas as suas razões. Hoje, refletiremos sobre um poderoso trecho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, escrito por Ellen White, especificamente nas páginas 286 e 287. Nesse texto, a autora nos convida a considerar a grandeza e majestade de Deus em contraste com a limitação humana. O texto inicia com um chamado à humildade. Muitas vezes, nos esquecemos da incomparável grandeza de Deus e da imensurável distância entre o Criador e suas criaturas. Aquele que governa o universo não está limitado por nossa percepção finita. Ele não julga segundo nossos padrões humanos, nem mede segundo nossos cálculos. Isso nos lembra o perigo de limitarmos a ação divina àquilo que compreendemos, esquecendo que Deus opera em esferas muito mais altas. O texto, então, nos direciona às palavras do profeta Isaías, abre aspas, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Fecha aspas. Isaías, capítulo 55, versículos 7 a 9. Essa passagem enfatiza a distância entre nossa maneira de pensar e a de Deus. Muitas vezes, avaliamos a vida por nossos próprios padrões, sem perceber que Deus enxerga muito além. Ele não apenas nos chama ao arrependimento, mas promete sua misericórdia abundante para aqueles que se voltam a Ele. Por isso, necessitamos de um discernimento claro, que nos permita medir o pecado, não segundo as opiniões humanas, mas segundo a palavra de Deus. O perigo de basearmos nossa moralidade em opiniões e sentimentos pessoais é real. A verdade divina é a única base segura. Diante disso, qual deve ser nossa resposta? Devemos buscar constantemente alinhar nossa visão à perspectiva divina. Isso requer humildade para reconhecer nossas limitações e fé para confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Ele nos chama ao arrependimento e nos oferece uma misericórdia que está além da nossa compreensão. Querido ouvinte, talvez você esteja passando por momentos difíceis e se perguntando onde está Deus no meio das suas lutas. Lembre-se, Ele está no controle. Seus pensamentos são mais altos que os nossos. Seus caminhos são mais elevados. Podemos não compreender agora, mas podemos confiar. Assim como o salmista encontrou alívio ao olhar para o santuário, nós também encontramos paz quando nos voltamos para Deus, lembrando-nos de que Ele é justo e fiel. Que possamos hoje decidir confiar mais no Senhor, abandonar nossos próprios conceitos limitados e nos apoiar na palavra imutável de Deus. Como Isaías nos lembra, seus caminhos e pensamentos estão muito acima dos nossos. Que essa verdade nos traga confiança e paz em nossa caminhada cristã. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será a defesa do livre-arbítrio. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.